no crânio, nós temos o occipital, com esse corte aqui. Aqui o forame magno, ok? Nessa posição, desce aqui a coluna cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aqui está a cervical. E bem nessa região, ó, bem aqui nessa região de verde, a gente tem encaixado aqui o temporal. Veja nesse jogo que nós temos occipital e temporal muito próximos, tá? Nós temos muito próximos essa junção. E aqui, ó, dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui, mas sendo olhando para o lado contrário, vocês têm temporal, mandíbula e occipital. E aqui, agora, também de verde para a gente compor, né? Para a gente compor a ATM, nós temos a mandíbula, côndilo, exatamente isso aqui. Onde é que eu quero chegar com vocês? É que, para que você aprenda, de fato, a integrar a relação da ATM com os suboccipitais, com a coluna cervical, com a base do crânio, você precisa entender essa relação anatômica. E os suboccipitais e a ATM, eles se correlacionam também de forma cinética com os escalenos. Então é o seguinte, nós vamos ter aqui, agora de vermelho, os suboccipitais vindo do occipital para as primeiras vértebras daqui, ó, cervical. E nessa região média, profundamente, nós temos os escalenos que vão chegar onde? No gradil costal, primeira e segunda costela. Veja o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que eu costumo dizer, aquele conhecimento que lhe direciona para gerar o resultado para o paciente. E quando a gente vai falar de disfunção de ATM, de dores, essa conexão gradil costal e base de crânio, elas estão associadas. Não tem como você separar uma tensão de suboccipital com a tensão dos escalenos. Elas são sinérgicas, elas são parceiras, elas são juntas. Por que isso acontece, Randy? Gente, a função muscular, ela se dá por sinergismo e por compartimento funcional. Veja isso, que ninguém fala com essa clareza do que eu vou falar agora. Quando você tem o mesmo compartimento muscular, esse compartimento muscular, ele funciona, ele age em prol de um equilíbrio, em prol de um estímulo biomecânico. Para isso, você precisa estar atento aos detalhes. No caso aqui, dentro da camada miofacial da coluna cervical, nós temos a camada média
onde estão os suprainfreóideos, camada superficial, onde estão econ e trapézio, e nós temos a camada profunda, onde se localiza suboccipitais, escalenos, onde se localiza também o elevador da escápula, tá? E dessa forma, para você entender isso aqui, ó, você precisa também ter a visão integrada, o que eu chamo de raciocínio clínico de elite para disfunção de ATM. Por quê? Essa conexão pode ter uma causa que vem do crânio, daqui dessa região do occipital, mas pode ter uma causa que venha de baixo, ou seja, uma causa descendente e uma causa ascendente. E isso faz diferença para que você possa eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente. Isso é o que faz você eliminar a dor de forma rápida ou deixar o paciente sofrendo por 1, 2, 3, 10, 20, 30 sessões.